Boa tarde, bom dia, boa noite, independente do horário que você esteja nos ouvindo. É sempre bom estar aqui com você. Bom, o tema de hoje é um tema maravilhoso, porque o tema de hoje é o lugar que você está agora. É o seu lugar de ouvinte. Esse podcast hoje vai ser totalmente dedicado a falar sobre ser um bom ouvinte. E aí? Você é um bom ouvinte? O que você acha, Simone? Sejam bem-vindos ao nosso segundo ou terceiro episódio, eu acho. A gente já se perdeu na conta. Eu acho que é o terceiro episódio. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Estamos muito felizes de estar aqui. Hoje nós estamos o quê? Qual a bebida que temos hoje? Hoje eu estou aqui acompanhada de um vinho, brincadeira, de um suco de uva integral, porque no momento estou sem beber, mas quando puder beberei. E a minha amiga Simone acaba de receber um drink muito especial, porque estamos hoje em um restaurante maravilhoso, italiano. E ela acaba de receber sua caipirinha, muito brasileira, no restaurante italiano, por sinal. Exatamente. Então sejam bem-vindos, pegue sua bebida e venha nos acompanhar mais esse diálogo. Como estamos no restaurante, provavelmente vocês vão escutar alguns barulhos diferentes, não se preocupem. E vamos entrar na pauta, né? Você me questionou se eu sou um bom ouvinte. E desde o dia que a gente separou esse tema, eu fiquei pensando que eu sou, mas eu acho que eu já fui melhor e eu decidi ultimamente não ser. Não sei. Ok. Não ser um bom ouvinte. Passou por vários caminhos. Exatamente. Aí, assim, Por que eu digo isso? Eu realmente... Eu sempre me considerei uma boa ouvinte, eu sempre tive muitas pessoas vindo falar comigo e eu tive esse papel de parar, ouvir, falar, assim, não falar, mas ter aquele papel de uma escutativa, de você prestar atenção naquela pessoa, de você realmente ouvir aquela pessoa. Então eu sempre tive muita gente, muitas pessoas que vinham com isso. Só que eu comecei a parar, sair desse local, quando eu percebi que quando eu queria falar com essas pessoas que eu confiava, essas pessoas que eram meus melhores amigos, não era só uma pessoa aleatória. Exatamente, eu não era escutada. Gente, eu tô nessa mesma aí da Simone. Cara, me identifiquei muito com a tua fala. Só fazendo uma pausa dramática aqui, porque eu já vou adiantar que hoje eu me identifico mais como uma boa ouvinte. Mas eu percebi que ao longo da minha vida, eu aprendi isso. Eu não era assim. Eu sempre queria ser uma pessoa que queria me comunicar, que queria falar, que era só o lado de mim falar, de mim me comunicar. E aí muitas vezes eu percebia que as pessoas, elas não me escutavam, não queriam dar esse lugar de fala para me escutar, então eu comecei a ouvir. E aí eu me vi numa situação que eu virei uma boa ouvinte. Eu me tornei essa pessoa. Mas eu gosto de ser um ouvinte, eu gosto de sentar e escutar. Mas hoje eu já tô nessa situação de que eu não falo, eu tento mais ouvir a pessoa do que falar. Eu escuto muito e falo pouco, justamente por causa disso que você falou. Porque eu sinto que quando eu vou falar, as pessoas não deixam eu falar. Exatamente. As pessoas não querem me ouvir, essa é a impressão que eu tenho. Elas querem muito falar. E aí eu vejo que são a necessidade das pessoas e aí eu acabo não falando. Aí eu deixo pra lá. Aí eu falo, não vou falar, não cabe eu falar agora, porque a pessoa não tá dando nenhum espaço pra mim falar. Eu meio que tenho que ficar atropelando a pessoa pra mim conseguir falar, então eu não insisto, sabe? Aí eu só deixo pra lá. Aí quando eu tenho uma coisa pra falar, e às vezes eu tento resolver de uma outra forma, o que é ruim terapeuticamente falando, mas eu achei outros artifícios pra mim falar as coisas, ter um momento de diálogo que não seja com outras pessoas. Assim, tem coisas que eu tenho que falar com outras pessoas. Não tô falando que eu também me isolei do mundo, que eu sou antissocial e não falo nada pra ninguém. Mas eu acho que eu encontro outros momentos pra falar o que eu preciso. Pois é, foi realmente esse ponto, sabe? Eu sempre ia nas pessoas, falar nas minhas dores, era sempre assim, não, isso aí todo mundo sente, não, isso aí todo mundo passa. E não, cara, não é porque todo mundo passa que a minha fala, que o meu sentimento, ele tem que ser minimizado. Porque eu acho que tem uma dualidade, você saber ouvir, ou você ser um bom ouvinte, e você ser calado, entendeu? Você ser obrigado a ficar em completo silêncio. Que eu acho que essa é uma problemática, sabe, do ser ouvinte. Então eu comecei a perceber isso, que eu tava sendo colocada num local de amizade, de convívio, que a única função minha
era ouvir as pessoas, sabe? Então, as minhas dores, os meus sentimentos, sabe? Essas coisas todas que... As pessoas nem parecem que se interessam, exatamente. Né? Eu também tenho essa sensação. Era uma sensação tão ruim, que eu não sei se aconteceu com você também, que aí, às vezes, quando eu virava e falava com a pessoa, olha, eu tô passando por isso, tá doendo aqui, a pessoa não falava nada, ficava, tipo, tipo assim, como se não mudava tivesse. de assunto. Exatamente. E quando eu movia mundos e fundos pra chegar... Tentar acolher a pessoa. Exatamente. Fazer esse papel do ouvinte que acolhe, que eu tenta também proteger. Sou muito igual a você. Nossa, a gente tá no mesmo lugar. Acho que a gente tá certo. E eu acho também que isso é um problema feminino, no geral. Porque eu percebo que as mulheres, elas têm mais esse papel de serem uma boa ouvinte, porque a gente é criada assim, fale menos, ouça mais, não fale. E a gente tem esse papel um pouco internalizado na nossa cultura de criação, que tá muito enraizado mesmo. E a gente já é naturalmente, pela sociedade, imposta como boas ouvintes. Então a gente sempre tem que se colocar nesse lugar de não fale pouco e ouça mais, né? E colabora para esse lugar que a gente acaba tomando pra gente. E a gente acaba reforçando isso. Eu vou ouvir só porque o outro não vai me dar o espaço de fala, né? Isso que a gente tá falando. E eu acho que essa aí, a gente já começou pelo ponto ruim de ser um bom ouvinte, né? Uma consequência de que talvez ser um bom ouvinte acarreta. Tudo bem, é muito legal que as pessoas confiem na gente, queiram conversar com a gente, porque sabem que a gente vai ter esse espaço de abertura, de acolhimento, para elas desabafarem e poderem ter esse espaço de escuta, porque muitas pessoas não têm, né? Muitas vezes as pessoas não sabem a quem recorrer. Exatamente. É muito legal a gente ter esse lugar na vida das pessoas. Só que um bom ouvinte também quer ser um bom falador. Um bom falador e ser ouvido, né? Exatamente. Um bom ouvinte quer ser ouvido também. Exatamente. Então, assim, por isso que eu digo que eu já fui o melhor ouvinte, no sentido de realmente acolher mais. Passei por esse processo de não querer e de limitar mesmo. Eu comecei a limitar o que eu queria ouvir. Né? Que às vezes as pessoas vinham e falavam do mesmo problema 10 vezes. E as 10 vezes eu pegava e aconselhava, acolhia. E começava um processo também de eu tomar as dores. E às vezes a pessoa passava, se curava e não me comunicava depois que se curou, e eu ficava sofrendo por aquela pessoa. É ruim. Sabe? Pelaquela situação. Me envolvia demais porque as pessoas... A gente se coloca, né? Eu me colocava numa situação de pegar a dor pra mim, não só ser ouvinte, mas ser ativa dentro disso tudo. E por isso que hoje eu acho que eu tô num processo de tentar ser melhor. Entendeu? Encontrar um ponto de equilíbrio entre o que eu estou falando, entre o que eu estou ouvindo, né? De quem eu estou ouvindo também, que eu acho que nem todas as coisas e nem todas as pessoas a gente tem que ouvir. Com certeza. Eu acho que ser ouvinte é ser um pouco de psicólogo ou psicóloga também. Exatamente. Porque quando você é psicólogo ou psicóloga, você escuta a pessoa, mas você não deixa que aquilo que você está ouvindo se internalize dentro de você. Você trabalha de uma forma racional com a fala do outro. Então eu acho que uma boa dica para você ser um bom ouvinte é você trabalhar de uma forma possível, né? Da maneira mais racional possível. Porque senão a gente acaba exatamente fazendo isso que você estava fazendo. Trazendo aquele sentimento, trazendo aquela dor e trazendo alguma coisa que não poderia ser seu e era desnecessário ser seu pra dentro de você. Então acho que antes da gente pontuar qualquer coisa, ser ouvinte é se colocar nesse lugar de que eu não posso, já como ouvinte, tomar a dor dessa outra pessoa. Eu tô aqui num papel de âncora pra ela desabafar e se ancorar, né? Se botar nesse lugar para ela parar, às vezes até para ela refletir. Mas eu não posso deixar isso me internalizar, porque senão vai causar um problemão. Não, exatamente. Né? E tem que tomar muito cuidado. Eu acho que um ponto crucial é a gente saber também medir, né? A partir daquele momento, o ouvir a outra pessoa não vai ser prejudicial para as coisas que eu já carrego. Exato. Porque as pessoas, de modo geral, pelo menos as que muitas vezes chegam até mim, elas querem realmente jogar. Elas não querem partir de uma reflexão, não querem criar um diálogo. Elas querem jogar uma série de dores e eu tenho que estar preparada para receber todas essas dores.
sabe? E aí esse preparo que é complicado, porque nem sempre a gente está bem. E aí começa a cobrança. Não, mas espera aí, agora que eu preciso de você, você não tá bem, e a gente vai ter que saber Exato. dizer não. Uhum, E eu comecei a fazer isso. E eu comecei a me limitar, assim, às vezes eu vinha em algumas amizades, repetia o mesmo ladainha, mesmo ladainha. Eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa com um assunto que revolve homem, de modo geral. Ai, aquele vai e vem, ele mandou uma flor, ele não mandou uma flor. Isso aqui, eu realmente tenho uma certa preguiça de escutar. Só que eu sempre fazia o papel de escutar. E aconselhava. E aí eu comecei a dar um limite. Virava pra pessoa, olha, a minha opinião sobre esse fato é esse. E eu não falo mais sobre esse assunto. E eu literalmente não falo mais sobre o assunto com aquela pessoa. Isso te poupa, né? Exatamente. Porque é muito chato. E aí entra ainda, talvez uma certa revolta minha. Muito chato. Você ouve, aconselha. Você sabe, a pessoa fala, realmente eu vou fazer. E ela não faz. E aí eu comecei a colocar esse limite de virar. E eu viro e falo pra pessoa mesmo. Isso não é egoísmo, tá, gente? Isso é se priorizar e se botar os seus limites e respeitar. Exatamente. Então eu comecei a colocar um limite. Não, até aqui eu escuto tranquilo. Até aqui a minha opinião não mudou. Porque eu via muito isso. Alguns assuntos que eram repetitivos sobre determinada situação e que eu tinha a mesma opinião. Então, pra que eu ia ficar repetindo a mesma coisa? Não então, em algumas situações eu fiz isso. É murro em ponta de faca. Exatamente. Então, em algumas situações eu virei pra pessoa, olha, você sabe minha opinião é X, e a partir de agora eu não falo mais sobre esse assunto com você. E não falo mais, entendeu? Eu comecei a me colocar esse limite pra que eu entendesse também quando eu devia dizer não, e fazer a pessoa também entender que eu tava chegando no meu limite, que eu não queria mais aquele assunto, entendeu? E que isso não quer dizer que eu estava acabando com a amizade com aquela pessoa. Não Porque necessariamente. às vezes era só aquele assunto que eu não queria mais não falar. Dá, né? Isso é verdade. Eu acho que tem que ter esses limites, né? Porque senão você vai acabar ficando mal. A pessoa já se curou e você, ó, ficou lá sofrendo, né? E se você não fizer isso, você acaba ficando doido com uma coisa que não é sua, né? E eu acho que em relação a ser ouvinte, a gente já começou com a parte da gente ser, né? Mas a gente também tem que se analisar com a questão de eu sei ouvir o outro. Porque às vezes a gente não sabe ouvir o outro. Porque a gente tá aqui com uma situação em que eu e você somos iguais. A gente é ouvinte. Sim. A gente somos boas ouvintes, inclusive eu acho que a gente tem um quê de psicologia em nós. Sim. Mas a outra face da moeda é a pessoa que só quer comunicar, a pessoa que só quer falar, a pessoa que quer ser ouvida e o outro tem que escutar, e aí quando a pessoa tenta falar, espera que eu tô falando. Entende? Que não dá o espaço. Muitas coisas nas nossas vidas às vezes não se resolvem ou ficam em situações chatas mesmo, com aquela famosa torta de climão, porque às vezes a gente não quer ouvir o outro. Exatamente. A gente só quer comunicar o outro de algo, mas aí quando o outro tem que falar e eu tenho que ter esse momento de escuta e retomar a conversa da semana passada, que era o se comunicar, que tem que ser uma via de mão dupla, eu não sei ouvir, eu não tenho paciência para ouvir aquela pessoa, eu não me interesso por ouvir a outra pessoa, eu sou mais interessado em falar a minha opinião, porque eu já acho que é mais importante e a mais certa dentro de um contexto, porque eu deduzo que a pessoa pensa de um certo jeito e eu não concordo, então eu comunico. E eu acho que todos nós, temos que nos colocar nesse lugar de ser ouvintes também. Por mais que a gente não tenha que ser só o ouvinte, mas exercitar, ouvir as pessoas. Porque, gente, eu convivo com diversas pessoas que não escutam, que só comunicam. E acabam passando por cima de sentimentos de outras pessoas por causa disso. E às vezes não entendem porque é que as pessoas reagem de certa forma, ou estão agindo de certa forma, porque é por um problema que deveria ser só de ouvir. Exatamente. Tem um termo que ele é maravilhoso, quem trouxe a mim foi um psicólogo de um evento espírita que eu participo, que ele fala sobre escutatória. Muito que bom. É um ato de escutar. Gostei. Mesmo, né? Então ele coloca a escutatória como o ato não só de você parar e fazer isso, simplesmente escutar uma comunicação ou passar por ruídos, situações, etc. Mas de você, de fato, pegar aquela informação, internalizar aquela informação, né? E
sentir aquela pessoa que está ali falando com você, sabe? Você olhar e sentir que aquela pessoa está comunicando com você. Então, esse termo escutatória, ele parte desse princípio de uma escuta ativa. Não é só você escutar usando os ouvidos, entendeu? É você realmente prestar atenção, sabe? Sentir, estar presente no momento que aquela pessoa fala. Independente do que aquela pessoa está falando. Porque tem uma coisa que a gente não é um bom ouvinte, que é quando, por exemplo, alguém compartilha um vídeo. Aí você já pega e já corta. Eu já vi. Aí você tipo, não desanima. deixa. Por exemplo, por mais que você tenha visto, tem um comentário ali, a pessoa quer falar com você sobre aquilo. Exatamente. Não é por saber se você já viu. Exatamente. Então a gente tem um processo de muitos cortes da fala alheia. É verdade. Mas é nesse ponto, assim. E isso realmente é uma falha que nós temos enquanto sociedade, enquanto brasileiros, não sei, de não pegar e realmente internalizar, prestar atenção, olhar para aquela pessoa, olhar nos olhos daquela pessoa, né? Largar um pouquinho Eu o sou um celular. pouco agoniada com isso. Eu acabei de postar um negócio aqui. Desculpa, gente, eu acabei de fazer essa cena. Eu tava vendo um trem aqui no celular e a Simone falando. Desculpa, Simone. Não. Mas uma coisa que eu tenho muita agonia quando eu tô falando com a pessoa e a pessoa não olha pra mim. Nossa, sim. Gente, isso me dá uma agonia interna muito grande, porque toda vez que eu tento conversar com a pessoa, eu tento olhar pra pessoa. Sim. Porque é importante, porque Sim. isso mostra que você tá ouvindo a pessoa, que você tá interessada no que ela tá falando. É todo um processo da comunicação. Exatamente. Agora, quando a pessoa não fala olhando pra você, parece que a pessoa não quer te levar a sério, que a pessoa não tá nem aí, entende? Exatamente. Que a pessoa tá com medo de você. Pode ser também. Entende? As pessoas têm que entender que essa questão gestual é importante, não só na fala, mas na escuta também. Exatamente. Ou quando não tira o fone de ouvido. Não, pode falar, tô te ouvindo. Aí você olha pra pessoa, a pessoa tá olhando pro celular com o fone de ouvido. Não tá ouvindo. Minhas palavras estão entrando por um ouvido e saindo pelo outro, literalmente. Não tem aquela cara de... Não, ok. Por menor que seja a informação, sabe? A gente não conseguimos ser esse bom ouvinte nesse sentido. Que as pessoas não estão dando a devida importância para as pessoas. Não estamos dando importância para as pessoas. A gente esqueceu o que é ser uma pessoa. A gente só dá importância muitas vezes pra gente mesmo. E aí é o que mora o problema, porque a gente acaba fazendo isso com pessoas da nossa família, do nosso convívio social, pessoas mais próximas, amigos, e aí eu acho que é ruim. Entendeu? Eu acho que a gente tem que exercitar esse lado de ser um bom ouvinte com essas pessoas, principalmente, com pessoas que também não são, mas com essas principalmente por causa dos relacionamentos que a gente mantém com essas pessoas. E também se policiar, não falar demais e também não falar de menos. Sim. E aí, entrando nesse ponto também, eu acho que uma outra vertente do seu ouvinte é também saber se ouvir. A gente falou um pouco sobre isso, sobre o tipo de comunicação que a gente tem conosco mesmo, quais são, como a gente se comunica, mas também como a gente se ouve. Como é que a gente ouve uma dor no corpo? Tá? Como é que a gente ouve aquele momento que a gente parece estar desanimado? Será que a gente coloca tudo no pacote do cansaço, do dia a dia, do trabalho, da rotina? E vai deixando pra lá? Exatamente. A Será gente que a não se gente... escuta. Exatamente. Será que a gente não tá escutando esses ruídos, né? Esses gritos que a gente muitas vezes dá internamente e, sei lá, a gente ignora, né? A gente faz o mesmo processo que a gente ignora outras pessoas e não ouvir conosco mesmo, entendeu? Às vezes a gente tá gritando desesperadamente e nós mesmos estamos tipo, não, isso aqui não vale, isso aqui não sente. Pois é, eu também acho exatamente isso, porque muitas pessoas falam que o corpo fala, e isso é muito certo. A gente tá sabendo ouvir o corpo? A gente tá sabendo ouvir a gente mesmo? Não adianta eu ser uma boa ouvinte e não ouvir o outro. Exatamente, nesse exato momento vocês estão escutando uma conversa de outra pessoa. Exatamente. Vocês estão sendo ótimos ouvintes de um podcast e de pessoas num restaurante. Exatamente, esses são os dilemas de gravar um podcast. Isso é verdade. Mas é isso aí, gente. Eu acho que cabe a gente o exercício de se investigar, saber se a gente ouve mais ou fala menos e tentar achar um equilíbrio entre esses dois papéis.
Se você tá em um papel, tenta achar um equilíbrio também com o outro papel. Eu acho que é muito importante. Eu tenho que fazer esse exercício, tá? Eu tenho muito que fazer esse exercício, porque eu exercito mais ser boa ouvinte. Entendeu? Sim. Então eu tenho que exercitar isso e eu falo isso abertamente para estimular vocês também a fazerem o mesmo. Não, eu também acho que eu me coloco nessa posição de tentar mesmo retomar ser uma boa ouvinte dentro dos limites, dentro daquilo que eu acredito, que também não quero ouvir qualquer coisa, não quero me magoar com qualquer coisa também, né? Mas ser um bom ouvinte tanto comigo quanto com aquelas pessoas que estão ao meu redor, quanto que as pessoas querem dizer, tanto no individual, eu acho que quanto no coletivo também, né? O coletivo tem gritos muito importantes, tem falas muito importantes que a gente ignora porque não é a nossa vivência. Porque eu acho que o ponto do ser bom ouvinte ou não tá em não identificar outros tipos de vivência. Com certeza, a gente Sabe? não se coloca no lugar do outro. Exatamente, Falta fica na empatia. bolha. Exatamente, a gente fica na nossa bolha com essa falta de empatia, então a gente não ouve o outro, porque a gente considera que todas as vivências são igual Do a mesmo nossa. jeito. E quando a gente vê alguém falando disso, muitas pessoas que eu conheço são assim, acham que é mimimi, que é frescura, que isso não é importante. Agora o povo quer falar disso, mas isso é a maior frescura que tem. E não sai dessa zona. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ampliar a nossa mente, ampliar nossos lugares de fala, os nossos lugares de escuta. Exatamente. Entendeu? Caminhando talvez para uma última pauta, tem um termo que também, né, eu trouxe da escutatória, e tem outro termo que eu acho fantástico, é sobre dororidade. Nossa, você nunca ouviu. Sabe? É você entender a dor do outro. Sabe? Você se colocar num posicionamento da dor da outra pessoa. Sabe? Isso vai além de ser empático. Porque a empatia é tanto com a coisa feliz quanto com a coisa triste. É você entender a vivência daquela pessoa é muito amplo. E a dororidade não. É você entender a dor da outra pessoa. O que dói aquela pessoa. Enquanto aquela pessoa, às vezes, dentro de um grupo minoritário. Não é pegar a dor da outra pessoa pra si. É entender, né? Se colocar numa posição de... Cara, se fosse eu sofrendo essa dor, como eu gostaria, e aqui entrando, de ser tratado, e aqui, como eu gostaria de ser ouvido, sabe? A partir da dor daquela pessoa. E eu lembro um exemplo aqui, desculpa tantos exemplos, mas eu lembro de um exemplo aqui de uma pessoa, ela falando, cara, às vezes a gente olha pra criança, você tira o brinquedo de uma criança, ela começa a espernear, e a gente não ouve que aquela criança tá passando por uma dor. Com certeza. Olha só, a moto até doeu ali também, né, gente? A gente não presta atenção que aquela criança tá passando por uma dor extrema, porque dentro do contexto dela, você tirar aquele brinquedo dela, dói muito. Dói. E a gente não ouve uma criança. E aí é complicado, porque se a gente não ouve uma criança, a gente não ouve um adulto. Não escuta um adulto, isso é verdade. Nossa, eu achei muito bom esse exemplo. Exatamente. Entendeu? A gente nem para pensar nessas coisas, né? A maioria das pessoas que às vezes não sabem ser boas ouvintes, nem vão pensar nisso. Exatamente. Então isso já serve como um ponto de reflexão. Exatamente. Eu acho muito bom, muito interessante. Então, eu acho que o que fica de questionamento hoje, apesar de todos os barulhos que foram barulhos para serem ouvidos por vocês nesse episódio de como ser um bom ouvinte. Exatamente. Exercitem a paciência também. Eu acho que é isso, é como realmente se questionar. Como eu sou um bom ouvinte. E como eu quero que as outras pessoas também me ouvem. Com certeza. Né? Porque também grito ninguém gosta, né? Não. Falar então, com caps lock também não é legal. Hoje a Simone reclamou disso várias vezes, entendeu? Vai gritando Aprendam. comigo. Caps lock é grito no meio virtual de comunicação. Não gritem. É feio, é mal educado. Então eu acho assim, no resumão, eu acho um questionamento que vale a pena você se questionar enquanto ouvinte, é isso. Eu sou um bom ouvinte, eu estou me fazendo ouvir como eu gostaria de ser ouvida. Verdade. Né? Então, é o que eu tô tentando me questionar ultimamente. Eu tô tentando me questionar sobre as minhas vivências de ouvir os outros. Às vezes eu tenho que sair muito da minha zona de conforto de aceitar que eu só tenho que ouvir. Eu também tenho que tentar me comunicar. E é isso, galera. Muito obrigada por você ter chegado até aqui, por ter apoiado o nosso podcast também, já nessa terceira fala nossa. Eu acho que é muito importante vocês que estão nos apoiando, estão nos ouvindo, por mais que seja muito amador ainda. A gente gosta muito de fazer isso e eu acho que é uma terapia entre nós duas, sim. Né? A gente faz uma terapia entre nós que é compartilhada com vocês. Exatamente. Então, muito obrigada. Eu espero que tenha um bom áudio. Com certeza. Apesar dos pesares. Apesar dos pesares.
E é isso, gente. Até o próximo episódio. Até a próxima!